Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Vai começando mais um vídeo aqui. E vamos falar do que, rapaziada? Vamos trocar uma ideia hoje do seguinte. Vamos fazer uma análise do Corinthians, desse elenco do Corinthians, tá? De 2024. Lá no começo do campeonato, no começo do ano, que era o Campeonato Paulista ainda. O Corinthians teve uma pré-temporada, tal, tudo certinho. E vamos analisar o início do Campeonato Paulista até agora. Uma análise do último jogo, que foi contra agora o Atlético Goianiense em casa, tá? De lá pra cá, o que mudou no time do Corinthians? O Corinthians teve mudança de técnico, o Corinthians teve chegada de jogadores e o Corinthians teve mudança tática e uma série de outras coisas que a gente vai trocar ideia aqui pra gente poder analisar esse Corinthians agora nessa situação, tá? O que eu vou fazer primeiramente? Primeiramente eu vou analisar, vamos analisar a primeira rodada, logo que o Corinthians, depois que faz a pré-temporada, o elenco do Corinthians na primeira rodada do Campeonato Paulista. Ó, eu vou pegar aqui pra vocês, ó. O primeiro jogo do Campeonato Paulista foi no dia 21 de janeiro, tá? Contra o Guarani dentro de casa. O Corinthians vence por 1-0 com o gol do Romero. O que a gente pode ver aqui, ó. A escalação do Corinthians na época foi o seguinte. O Corinthians ainda tinha o Cássio. Era Cássio no gol, Fagner na direita, Félix Torres, Caetano e Hugo. De volantes, o Corinthians tinha o recém-chegado Ranieri, o Maicon, que não tinha machucado ainda. Tinha ainda o Matias Rojas, tá? Matias Rojas, Matheus Araújo, Ángel Romero e o Yuri Alberto na frente. No banco de reservas, o Corinthians tinha quem? O Corinthians tinha Fausto Vera, tinha Gustavo Mosquito, tinha o Wesley, o Palácios, que não tinha se machucado ainda, Carlos Miguel, Guilherme, Rafael Correa Venâncio, Matheus, quem que é esse? O Guilherme Biro. Quem que é esse aqui? Deixa eu ver. Número 48, quem que é esse número 48 que eu não me recordo, rapaziada? Era um lateral esquerdo do Sub-17 do Corinthians. Então o Corinthians estava com muitos jogadores da categoria de base, tá? Lá no início da temporada do Campeonato Paulista. Pois bem, e o técnico era O técnico do Corinthians era o Mano Menezes. Era o Mano Menezes que estreava no Campeonato Paulista. Depois do final do ano, de ter aquela troca de técnico, o Mano Menezes atuava pelo Corinthians no Campeonato Paulista, tá? O Corinthians não foi bem no Campeonato Paulista, como todos sabem. O Corinthians encerrou o Campeonato Paulista. Vamos ver aqui agora. Isso foi na primeira rodada. Vamos ver na última rodada do Campeonato Paulista como que o Corinthians encerrou o Campeonato Paulista. Deixa eu ver aqui. Que foi um 0-0, se não me falha a memória, contra o Água Santa. A Corinthians teve jogo contra o São Bernardo, Sul-Americana. Deixa eu ver aqui. Aqui já pelo Brasileiro. Então vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Foi isso mesmo. Foi contra o Ituano, São Bernardo, São Paulo. Cadê aqui? O último jogo foi contra o Água Santa, tá? Vamos dar uma olhada aqui na escalação. O jogo foi 0-0 lá no estádio do Água Santa. O que a gente pode ver aqui, ó? Qual foi a escalação do Corinthians naquela época? O Corinthians já não tinha o Carlos Miguel, tá? O Corinthians entrou basicamente com reservas. Vamos pegar um jogo anterior? Vamos pegar um jogo anterior aqui, ó. Que o Água Santa já tava... Agora já tinha ido pro vinagre mesmo. Não tinha o que fazer. Vamos pegar aqui, ó, contra o Santo André. O Corinthians venceu por 3-2 dentro de casa. Tá? Vamos ver a escalação aqui, ó. O Corinthians já tinha o Cássio. O Gustavo Henrique já tinha chegado também, tá?
O Rodrigo Garro já tinha estreado, isso na penúltima rodada do Campeonato Paulista. Rodrigo Garro, o Wesley começou a ganhar espaço no lado esquerdo e o Maicon também ainda estava atuando. Isso na penúltima rodada do Campeonato Paulista. Agora vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Corinthians e Atlético Mineiro, tá? Foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Isso lá em 14 de março, 14 de abril, mês 4. Foi um 0x0 dentro de casa, tá? 0x0 dentro de casa. Vamos ver a escalação, como é que tava? Vamos lá. O Corinthians veio com Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Ranieri, Fausto Vera ainda estava na equipe, Romero, Garro, Wesley e Yuri Alberto, tá? Essa foi a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que foi o jogo de 0x0. Agora vamos pegar uma estatística aqui, ó. Estatística de jogo. Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, que o Corinthians estreou, o Corinthians teve 14 chutes no gol contra 8. 14 chutes. Que foram ao gol, o Corinthians chutou 2 vezes ao gol só. Vamos pegar lá no Campeonato Paulista, contra o Santo André? Vamos lá, ó. Estatísticas. O Corinthians chutou 6 bolas no gol contra apenas 2 contra o Atlético Mineiro. Então, tipo, o Corinthians ficou um longo período só de treinamento, por causa que era as fases finais do Campeonato Paulista, ficou só em fase de treinamentos e não melhorou nada. Simplesmente isso, não melhorou nada. O técnico ainda, na estreia do Campeonato Brasileiro, já era o Antônio Oliveira, tá? O técnico já era o Antônio Oliveira. E o que a gente pode reparar, ó, da estreia do Campeonato Paulista. Vamos ver quem que o Corinthians tinha à disposição no seu banco de reservas. Vamos começar por aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó, no final da estreia do Campeonato Paulista. Eu peguei aqui, ó. Vamos ver aqui, estreia do Campeonato Paulista. Deixa eu voltar aqui. Quem que o Corinthians tinha à disposição no banco? Aqui, ó, que foi contra o Guarani. Isso. Foi contra o Guarani. No banco de reservas, o Corinthians tinha, então, Fausto Vera, Gustavo Mosquisto, Wesley, Palácios, Carlos Miguel, Guilherme Biro, Rafael Correa, Matheus Araújo, tá? Esses eram a opção de banco do Corinthians naquela época. Por que isso que aconteceu? Pelo seguinte, o Corinthians, se a gente pegar o elenco do Corinthians de 2023, vamos fazer essa análise agora. O que o Corinthians perdeu de jogadores e o que o Corinthians ganhou de jogadores. O que o Corinthians pegou de remanescência do ano anterior, de 2023. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ó. Vamos pegar o último jogo do campeonato, que geralmente já vai dar folga pra todo mundo e tudo mais. Aqui, ó, vamos pegar uma derrota do Corinthians pro Internacional de Porto Alegre. Em casa, o Corinthians perdeu por 2x1. Tá? Quem que o Corinthians tinha? Escalação. O Corinthians tinha em 2023, tá, rapaziada? O Corinthians tinha o Cássio, que aí permaneceu ainda pro começo do ano. Tinha o Fagner, que permaneceu. Gil, que acabou indo embora. Lucas Veríssimo, que era pra ter ficado e a diretoria fez uma bobagem, foi embora. Fábio Santos, que acabou se aposentando. Juliano, que foi embora pro Santos. Gabriel Moscardo, que vinha começando a se destacar. Tinha o Maicon. Tinha o Renato Augusto, que foi pro Fluminense. Tinha o Giovani como atacante. E o Romero, tá?
De reserva, o Corinthians já tinha Matheus Bidu, tinha o Pedrinho, que não tinha ido embora ainda, Matheus Araújo, Wesley, Felipe Augusto, que acabou indo embora, Rafael Ramos, que foi embora, Carlos Miguel, que ainda permaneceria um pouco, Cantillo, que terminou o contrato dele, foi embora, Bruno Mendes, que também foi embora, não renovou seu contrato, Matheus Donelli e o Juan Oliveira, que acabou se lesionando. Na época, o técnico era o Mano Menezes ainda, naquele final de campeonato. Tá? Então, o que aconteceu? Aí voltamos aqui para 2024. O Corinthians ganhou alguns jogadores para a estreia do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista. Né? O Corinthians ganhou para essa estreia. O Corinthians ganhou de elenco, questão de elenco. O Pedro Henrique, que estava chegando, tá? Tinha o Breno Midon, que era recém-subido da base. Arthur Souza, que era também recém-subido da base. Léo Maná, que era da base. Tava chegando o Félix Torres e o Rodrigo Garro e o Pedro Raul, tá? Isso no começo do Campeonato Paulista. E naquele comecinho, naquela estreia do Campeonato Paulista, o que aconteceu? Foi estreia, é isso mesmo? Não, isso aqui foi contra o Água Santa, tá? Foi contra o Água Santa, foi já no finalzinho do Campeonato Paulista. O Corinthians já não tinha mais o Mano Menezes. Foi na transição de Mano Menezes para o Antônio Oliveira. Nessa transição. Então o Corinthians perdeu jogadores. De uma transição de 23 para 24, perdeu bastante jogadores, né, que já não estavam rendendo mais e por aí assim vai, tá? Aí quando chega a estreia do Brasileiro, o Corinthians já conta já com o Félix Torres, com o Gustavo Henrique, com o Ranielli, que já vinha jogando, tinha Fausto Vera e o Rodrigo Garro já atuando no Campeonato Paulista. E o Uri Alberto lá na frente. De reservas ainda, reservas assim, entre aspas, tá, rapaziada? O Corinthians tinha na estreia do Campeonato Paulista Brasileiro Mateuzinho já no banco, já compondo o elenco. O Paulinho tinha voltado de lesão também. O Paulinho que atuou alguns jogos. Pedro Raul e o Igor Coronado, tá? Pedro Henrique, Carlos Miguel, já tinha trazido o Kaká também. E o Breno Bidon já começava a frequentar mais a equipe do Corinthians vindo da base. E o Raul Gustavo, que depois acabou saindo, tá? Qual que é a diferença que a gente vê agora para com essa última escalação contra o Atlético Goianiense? O Corinthians teve a escalação de Hugo Souza, que entrou no lugar do Carlos Miguel, que foi embora. E que o Carlos Miguel tinha pegado a vaga do Cássio, e o Cássio foi embora também. Então chega o Hugo Souza, desconhecido, começa a fazer defesa atrás de defesa e salvando o Corinthians em muitos momentos. Permaneceu o Fagner, e já tinha na sua reserva já revezando já o Fagner e o Mateuzinho, né? Tem o Gustavo Henrique, o Kaká, tem o Félix Torres. O Corinthians havia emprestado o Caetano, mas acaba trazendo o Caetano de volta por questão de não ter jogadores no elenco de zaga. Matheus Bidu. Aí o Corinthians traz Charles, Martinez. Aí o Breno Bidon, ó. O Breno Bidon aparecendo mais uma vez. O Rodrigo Garro como cérebro do time. O Romero e o Yuri Alberto. No seu banco de reserva, alguns jogadores vão mesclando entre Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana, né? Então, o que acontece? Alguns jogadores vão sendo poupados e outros vão entrando em alguns jogos, tá? Tem o André Carrilho, que chegou agora. Tem o Hector Hernandes, que também chegou agora. Thales Magno, que já tinha uns 3, 4 jogos aí. Igor Coronado. Memphis Depay, que não dá pra saber muito ainda o que vai acontecer. Mateuzinho, Félix Torres, Pedro Henrique, o Rian e o Hugo. E o técnico Ramon Dias. Assim, em questão de qualidade técnica, o Corinthians ganhou muito, tá? De janeiro pra cá, o Corinthians ganhou basicamente quase 20 novos jogadores, tá? Melhorou a qualidade técnica? Eu achei que melhorou, em questão de idade e em questão de qualidade técnica.
Vamos começar lá, no gol. O Corinthians perde um dos seus principais goleiros. Temos o reserva, o Carlos Miguel. Perdeu os dois. Traz o Hugo Souza, um cara que foi chutado lá do Flamengo. Tá dando certo. Ponto positivo. Aí o Corinthians me traz o Gustavo Henrique, que estava livre no mercado. Agora sim está se tornando uma grata surpresa. Tá jogando bem. Félix Torres. Cara, Félix Torres não dá pra saber quando ele vai fazer uma partida boa ou uma partida ruim. Tá? Não dá pra saber. E o ano passado nós tínhamos o Gil na zaga. Tá? O já tinha o Gil na zaga em 2023. Então tava. Era o Gil e o Lucas Veríssimo. O Corinthians perde o Lucas Veríssimo e o Gil perde os seus dois jogadores titulares e ganha hoje. Sim, então ganha André Ramalho e ganha Gustavo Henrique, Félix Torres e o Caetano. Agora por simplesmente. Nas laterais não teve muitas modificações, tá? Permaneceu o Fagner lá atrás e o ano passado a gente nem tinha lateral direito. A gente tinha a improvisação do Bruno Mendes como lateral. Então aí o Corinthians traz o Mateuzinho. Já tem um ganho aí. O Corinthians perde o Juliano. Aí teve um ganho agora do Charles. Teve um ganho do Igor Coronado. Tem um ganho de outros jogadores que chegam no elenco, como o Moscardo, que vinha subindo na época. Perde o Renato Augusto, que era a sua referência, mas não vinha jogando mais nada. Infelizmente, o Renato Augusto fez história no Corinthians, mas não tem que falar, tá? Perde essa referência. E o Corinthians perde a referência que era o Renato Augusto, então, e o Corinthians fica carente. Traz o Rodrigo Garro, traz o Igor Coronado e as coisas começam a se encaixar no decorrer dos jogos, né? Então acho que hoje o Corinthians ele tem um time bem sólido, tá? Com as chegadas agora do Memphis Depay, o André Carrilho, ou até o André Santana, que estava no Atlético do Paraná, que infelizmente acabou se machucando. Então o Corinthians modificou muito o seu elenco. Perdeu uma caralhada de jogadores e trouxe outros jogadores, muitos até desconhecidos da torcida do Corinthians e da torcida brasileira, mas que tá encaixando, tá começando a encaixar. Por quê? Tá com o seu técnico hoje, que é o Ramon Dias, que é um técnico argentino, né? Ele tem ideias de jogos diferentes dos seus antecessores, que foi no caso do Mano Menezes, no caso do Vanderlei Luxemburgo e no caso do Antônio Oliveira. O Corinthians jogava de um jeito muito pragmático, né? Era uma retranca, mas ele tinha 3 atacantes que não funcionavam. Tinha o Wesley, que achava que ele era o dono da bola, e por aí vai. Tinha o Yuri Alberto, muitas vezes, errando um monte de gol, né? A torcida xingando o cara, o Menezes chamando ele de burro, e por aí vai, assim fazendo esse transtorno todo que foi, né? No Corinthians no decorrer do ano. Agora o que a gente pode pensar é daqui pra frente. O que pode acontecer daqui pra frente com o Corinthians? O Corinthians tá uma condição difícil na tabela do Campeonato Brasileiro. Tem que fugir a qualquer custo da zona de rebaixamento para não cair, tá? Aumentou sua folha salarial, isso já era previsto pela quantidade de jogadores que trouxe. E o Corinthians ainda briga na Copa do Brasil e briga na Sul-Americana. Pois bem, o Corinthians fez o primeiro teste agora no Campeonato Brasileiro, conseguiu uma vitória importantíssima contra o time do Atlético Goianiense. E na sequência agora, o que o Corinthians tem? O Corinthians simplesmente vai ter... Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui, ó. O Corinthians atualmente está em 17º, está com 28 pontos. 6 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, tá? O Criciúma está empatado com ele e o Vitória está empatado porque o Vitória acabou ganhando do Juventude. Vamos ver aqui nas partidas, as próximas partidas, tá? O Corinthians agora tem um jogo aí do meio de semana, que é o jogo de volta contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Acho que a classificação para
para uma semifinal já está basicamente encaminhado. Só o Corinthians não fazer difícil, fazer o fácil. Faz o fácil, faz o tranquilo, porque o jogo é dentro de casa. O Corinthians construiu uma vitória muito importante lá contra o Fortaleza. Então isso vai ajudar e vai ajudar e muito, tá? Aí depois do jogo contra o Fortaleza, o Corinthians tem um jogo contra o São Paulo, que é um clássico. Já fala, porra, clássico é complicado, tal. Tudo bem, clássico é complicado, beleza, é complicado. Mas qual que é a vantagem disso? O Corinthians tem uma vantagem nisso, qual que é? O Corinthians não vai jogar no Morumbi. O São Paulo vai levar o jogo para outro estado, lá para Brasília, no domingo que vem, no dia 29. Então vai ser um jogo, entre aspas, fora de casa, mas não vai ter a pressão da torcida do São Paulo. Vai ser, vamos dizer assim, um campo neutro. Apesar de ser só a torcida do São Paulo, mas é diferente a torcida dos outros estados para a torcida aqui em São Paulo. Completamente diferente. Corinthians pode ganhar do São Paulo? Sim, pode. Tem chance, tem oportunidade de ganhar. Se arrancar o empate é o pior dos cenários? Não vejo por isso. Porque teoricamente você está jogando fora de casa e o empate não seria nada de outro mundo, tá? Aí depois desse jogo tem o jogo da Copa do Brasil, que é o primeiro jogo, que é o jogo de ida. O Corinthians joga o primeiro jogo lá no Maracanã, né? E depois eu acredito que se o Corinthians conseguir um empate lá contra o Flamengo no Maracanã, já tá de bom tamanho, pelo menos. Ou então um gol de diferença. Se ganhar de 1-0 já tá ótimo. Porque o jogo contra o Flamengo vai ser um jogo muito truncado, tá? Eu acredito. Depois, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians pega o Internacional dentro de casa. Papai, dentro de casa é obrigação ganhar. Isso é ponto, é fato. Parece que o Corinthians volta a ser uma força dentro da sua casa. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, desse jogo contra o Atlético Goianiense, próximo jogo contra o Internacional e o outro jogo, que é o jogo de volta da Copa do Brasil, o Corinthians tem basicamente teve os seus ingressos totalmente esgotado, a parte de reserva de ingressos. Então, ou seja, a arena nos 3 jogos vai estar lotada. Então, pode ter certeza que o time vai se entregar dentro de campo, eu não tenho dúvida disso. A impressão que eu tenho é que agora definitivamente deu aquela virada de chave e o Corinthians vai pra cima. É o que eu espero, tá, rapaziada? É o que eu espero, que eu acho que vai acontecer. Depois do jogo do Internacional, o Corinthians tem um jogo de volta da Copa do Brasil. Que eu acredito que o Corinthians consiga chegar na final, tá? Eu acredito que o Corinthians passe pelo Flamengo. O Flamengo vem com muitos jogadores com lesão, e a torcida lá do Flamengo xingando o técnico todo momento, então vai vir com pressão. E eu acredito que o Corinthians passe do Flamengo, tá? Eu acredito. Depois tem mais um jogo dentro de casa contra o Atlético Paranaense. Mais uma obrigação de ganhar. Então, Internacional de Porto Alegre pelo Brasileiro e Atlético Paranaense pelo Brasileiro é obrigação de ganhar. São 6 pontos que são inegociáveis. Tem que ganhar de qualquer jeito desses times. Desse montante aí, a gente já vai ter o Depay em melhores condições físicas, certo? Físicas e técnicas. Técnica a gente sabe que o cara tem, tá? Mas em questão física, que ele vai poder atuar pelo Campeonato Brasileiro. Ele só não vai poder atuar pela Copa do Brasil, tá? E depois o Corinthians tem o Cuiabá fora. O Cuiabá, atualmente, é um dos lanternas do campeonato. O Cuiabá, tá? O Cuiabá é um dos lanternas do campeonato. Tá abaixo do Corinthians, tá com 22 pontos apenas o Cuiabá, tá? Então dá pro Corinthians ganhar esse jogo. Eu acredito, tá? Eu acredito que o Corinthians consiga ganhar. E depois tem um clássico dentro de casa contra o Palmeiras. Esse clássico eu não vou dizer que o Corinthians tem obrigação de ganhar, tá? Porque se trata de um clássico, a gente sabe que contra o Palmeiras não é nada fácil, tá? Não é nada fácil. E depois o Corinthians tem um jogo que é outro jogo importantíssimo, que é contra o Vitória da Bahia, só que lá na Bahia. Esse o Corinthians vai ter que ganhar fora de casa, tá? Esse não vai ter como negociar. Então o Corinthians aí pode empatar com o Palmeiras e empatar contra o São Paulo. São 2 empates, 2 pontinhos, beleza.
O restante dos jogos é obrigação ganhar. Aí depois pega o Cruzeiro dentro de casa e pega o Vasco da Gama dentro de casa. Tá? Então aí mais 2 jogos dentro de casa contra o Cruzeiro, que apesar de estar lá o Cruzeiro está na 7ª posição, está ali na meiuca, tá, de tabela. E pega o Vasco da Gama, que está também ali na meiuca de tabela, tá? Mas são 2 jogos em casa, então tem que ganhar. Aí para encerrar, o Corinthians tem o Bahia em casa, e na última rodada do Campeonato Brasileiro, lá no dia 8/12, o Corinthians tem o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Bahia também dá para ganhar. Dá para ganhar por ser em casa. O Bahia vem oscilando bastante, tá? O Bahia vem oscilando muito no campeonato. Então tem condição. No apanhado geral, rapaziada, o que eu acho? O Corinthians tem condição de chegar a se livrar da zona do rebaixamento. E tem como beliscar aí pelo menos um campeonato, tá? Dá pra beliscar uma Copa do Brasil ou uma Sul-Americana, tá? Então acho que dá pra chegar. Dá pra chegar com esse elenco que tem agora. Com esse elenco que tá começando a se criando casca. Dá pra chegar. E vocês, rapaziada, o que vocês acharam disso tudo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado por estar assistindo. Esse vídeo foi um vídeo de análise um pouco mais longo, mas se faz necessário, tá? Eu quero que você deixe a sua opinião aqui. E quem não se inscreva ainda, se inscreve para sempre estar recebendo notícias no nosso Coringão. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, eu volto na próxima aí. Vai, Corinthians!